Olá, amigos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Ponto de Vista. E hoje nós estamos recebendo aqui mais uma figura importante aqui do cenário político de Minas Gerais, o deputado Eduardo Azevedo. O Eduardo começou sua carreira como vereador em 2020 pela cidade de Divinópolis e em 2022 conseguiu o êxito de chegar a deputado estadual. Eduardo, seja bem-vindo. Valeu, Júlio. Beleza, galera? Tamo junto aí. Vamos ter um bate-papo muito legal aqui hoje a respeito de política, viu? Acompanha com a gente aí. É isso aí. Eduardo, como que está a sua expectativa como deputado estadual? A minha expectativa como deputado estadual é trabalhar muito, mas muito mesmo, para Divinópolis e toda Minas Gerais. A gente sabe que os desafios são grandes, são enormes, mas a representatividade que faremos junto ao governo do estado, eu tenho certeza que fará toda a diferença. Porque quando se pensa em deputado, as pessoas pensam em emendas parlamentares, os recursos para chegar para as cidades. Isso é muito importante. Mas além dessa importância que as emendas parlamentares têm, a gente também precisa de pontuar aqui, com aquelas pessoas que estão nos acompanhando, a representatividade junto ao governo do estado. Estar ali junto ao governo, cobrando que ele tenha uma atenção especial para Divinópolis, nossa região, especialmente a região centro-oeste, que é uma região macro de muito destaque aqui no cenário mineiro. Nessa caminhada lá na Assembleia, o que você levou de experiência dos 2 anos que teve como vereador, que foi a sua primeira experiência política? Sim, a minha experiência na Câmara Municipal de Divinópolis realmente foi muito marcante, porque o Legislativo, ele tem esferas diferentes, no caso eu era vereador, porém a forma de legislar é bem parecida. E o tempo que eu permaneci na Câmara Municipal como vereador me preparou para que eu hoje possa estar desempenhando a função como deputado. Não digo que eu estou 100% preparado, porque a vida é um constante aprendizado e a cada dia nós vamos aprendendo mais. E essa humildade, essa sabedoria em querer buscar sabedoria junto com os que estão mais experientes, com certeza faz toda a diferença. Então eu não posso deixar de falar que a Câmara Municipal serviu de base mesmo, esses 2 anos que fiquei aqui, para que nós possamos assim ter sustento suficiente para dar continuidade ao trabalho agora a nível estadual. Correto. Em relação às pautas, porque todo político sempre tem as suas pautas, né? Que ele defende, que ele trabalha em prol delas. Quais são as suas pautas principais hoje? A minha pauta principal é a valorização da família. Como vereador, graças a Deus, nós tivemos um destaque muito importante no cenário municipal, onde nós fomos o vereador que mais aprovamos projetos na linha da defesa da família, da criança, do adolescente, da liberdade religiosa, da liberdade de expressão no município. Mais aprovamos e protocolamos. Então isso para nós é muito importante. A gente sabe que garantir saúde, segurança pública e educação são os pilares da política. Mas, além disso, nós precisamos preocupar com os pilares que são vidas. A gente precisa defender essas vidas que estão sendo esquecidas hoje no âmbito político. Você sempre combateu muito a questão de ideologia de gênero, essas pautas que são recorrentes aí, estão sempre colocando, dando ênfase, né? Discutindo, Sim. Debatendo. O seu posicionamento, você deixa bem claro que é contrário. Contrário. E por que, assim, você é contrário? Só para saber o seu ponto de vista em relação a isso, porque às vezes as pessoas acham que você é contrário simplesmente porque às vezes é uma pauta que não é do seu direcionamento político. Sim. Mas como você já falou que a sua pauta é a família, como que você associa? Como você correlaciona a identidade de gênero com a família? Deixa eu explicar para todo mundo poder compreender o que acontece. A ideologia de gênero é quando a ideia quer sobrepor a realidade. Um exemplo muito clássico de um pensador que disse é que eles querem provar que a grama não é verde. Mas a grama é verde. E isso não vai mudar a realidade. Às vezes eles querem colocar que a grama seja amarela, seja roxa, seja azul, de qualquer outra cor. Isso mudou a realidade? Não. A grama continua sendo verde. É a mesma coisa, Júlio, que eu chegasse aqui e falasse, olha, nós estamos vendo nitidamente que essa mesa aqui é uma mesa de madeira.
Mas a ideologia de gênero quer dizer que essa aqui é uma mesa de metal. Então, quer dizer, a ideia quer sobrepor a realidade. Um exemplo, quando a gente traz para a questão da família, onde a ideologia de gênero, eu falei que a nossa preocupação, isso tem avançado, essas pautas têm avançado muito, é justamente na questão do aprendizado escolar, dentro da grade curricular. Vou dar um exemplo para vocês. Para a ideologia de gênero, não existe sexo biológico. Não existe homem nem mulher. Nós nascemos simplesmente uma construção do acaso. Você vai sofrer ali as alterações, as consequências daquilo que é influenciado e depois você vai decidir. Então, quer dizer, a ideia sobrepondo a realidade, por isso nós combatemos essa questão. Porque é um tema muito polêmico. Muito polêmico. E atrás disso também vem outras situações também que altera também o funcionamento das escolas, né? Influencia diretamente também na educação, não é isso? A gente sabe muito bem que criança tem que ir para a escola para poder aprender matemática, português e outras matérias mais. As questões de pertinência entre âmbitos que são mais delicados, isso eu acho que tem que ser tratado dentro de casa. E essas pautas hoje têm avançado muito para dentro da escola. Eu acho que a minha linha de trabalho é justamente nessa, de defender que a criança seja criança. Vou te dar um exemplo muito clássico, o pessoal que está nos acompanhando vai entender. Hoje no Brasil é proibido você vender cigarro para menor de 18 anos. É proibido beber bebida alcoólica para menor de 18 anos. É proibido menor de 18 anos tirar uma habilitação. É proibido menor de 16 anos votar. Por quê? Porque são assuntos importantes, são assuntos que vão influenciar a decisão dela lá na frente. Então, se esses assuntos eles são para uma maturidade maior, então por que que hoje eles insistem tanto que a criança tenha acesso a assuntos que não vão mudar a infância dela, assuntos que ela pode debater justamente quando ela já tiver uma maturidade para tomar uma decisão que é muito importante na vida dela. Então, nós lutamos sempre nessa questão. Deixa a criança ser criança e respeitamos a cada um como cristão, respeitamos cada ser humano de forma individual. E em relação também às pautas da família, essa semana agora, parece que a Xuxa fez um comentário relacionado à Bíblia. Sim. E você é um político que defende tanto essa pauta da família, como também a questão religiosa também tem muito significado no seu mandato, Com na certeza. sua trajetória. Qual que é a observação que você faz acerca desse episódio com a Xuxa? A Xuxa foi muito infeliz nas palavras dela. Ela disse que a Bíblia teria que ser escrita novamente. Xuxa, eu acho que você deveria parar de preocupar com o que a Bíblia está escrita e preocupar com o seu passado, porque o seu passado é muito mais negro do que as pessoas imaginam. Você que se intitula Rainha dos Baixinhos, quando a gente pega a sua história, realmente ela é de chorar. Agora, mudar a Bíblia, eu vou deixar para vocês aqui um versículo muito claro que diz o seguinte, Isaías capítulo 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. E Jesus também deixou muito claro no Novo Testamento, no capítulo 5, onde ele diz que ai daquele que mudar um i, um j ou um tio da lei. Ou seja, a palavra de Deus é eterna, a Bíblia foi escrita e vai permanecer eternamente. Então, Xuxa, respeite a Bíblia, respeite todas as religiões, onde você for nesse ponto religioso. Eu nunca levantei no meu mandato para defender placa de igreja, certo? Porque para mim, na minha opinião, no céu não vai ter igreja. No céu não tem placa de igreja. Eu levantei para defender os valores cristãos. Por quê? Porque os valores cristãos são universais. As diferenças doutrinárias, cada igreja discute dentro do seu ambiente eclesiástico. Enquanto eu estiver aqui na vida pública, eu vou me levantar sim para defender os valores cristãos, que são universais, e especialmente também os valores da Bíblia, onde a Xuxa vem dizer uma asneira dessa, falar que a Bíblia precisa ser reescrita. Xuxa, o que precisa ser reescrito é a sua história, que ela é muito obscura. Hoje, com essa polarização que nós estamos vivendo na política, por causa do Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, então esses assuntos têm sido recorrentemente debatidos e colocados em pauta, né? Como esse caso aí da Xuxa, a ideologia de gênero. Você acha que tem alguma possibilidade de mudar esse cenário a curto prazo? Como que você vê esse cenário acirrado, essa dicotomia?
Eu vejo isso mudança a curto prazo, não. Eu creio que a tendência é polarizar ainda mais. Hoje, o eleitor ele tem acesso muito grande à informação e realmente ele cobra do seu político o posicionamento. E, infelizmente, a realidade é essa. Muitos políticos, não são todos, tá, gente? Não querem tomar posicionamento, querem ficar em cima do muro. Deixa eu dar um exemplo para você. Se você vai para um campo de batalha, é muito normal aí você ter aqueles muros de contenções, onde os soldados estão gradeando de um lado e de outro, e tiro de lá e tiro de cá. Se você ficar em cima do muro, você vai tomar tiro para os dois lados. Então, Júlio, eu vejo que a polarização ela não tende a acabar ou mudar. Muito pelo contrário, ela tende, nos próximos anos, a ficar cada vez mais aflorada, porque as pessoas hoje querem um político que tenha posicionamento. Porque nós estamos falando disso por questão de que sempre tá vendo falar que tem famílias que não estão se encontrando, o irmão parou de conversar com o irmão, perdeu a amizade por causa de política. É porque cada um tá realmente definindo o seu lado. Sim. Só que é importante também que a pessoa saiba debater com respeito. Com certeza. Né? Porque de nada adianta, porque você tem um lado, você achar que também pode agredir, que pode partir para cima. Sim. E assim diminuir a proposta de um debate que é saudável. Desde Sim. que se converse, que se entenda e tenha respeito, o caminho é esse. Sim, as ideias podem se confrontar, isso é normal, porque nós respeitamos, nós vivemos num país democrático e a gente discute ideias, não vai para o campo pessoal. Isso tem que ser válido. E, infelizmente, muitas pessoas hoje, alguns políticos da cidade mesmo, eles vão para o campo pessoal. Eles tentam ali, acham, procuram qualquer coisa para poder debater. Quando não acha, pega e vai para o campo pessoal. Então, eu acho isso uma forma de fazer política muito suja, certo? Ideias se discutem, porém, pessoas você tem que saber respeitá-las. Em relação também à saúde, quais são as suas ideias, as propostas que você pretende? Como que você pretende trabalhar para que a saúde aqui da região centro-oeste, da sua área de atuação aqui, onde você teve um eleitorado maior, Sim. Que ela possa melhorar? Com certeza. Júlio, deixa eu falar para o pessoal que está nos acompanhando aqui quais são os pontos principais que a gente precisa trabalhar para a saúde. Hoje, Divinópolis, estou falando de Divinópolis, por exemplo, da minha cidade, mas Divinópolis serve como exemplo de muitas cidades, até porque eu estive em Pará de Minas hoje também. Tem só uma UPA. E isso afoga, fica muito sobrecarregado o sistema de saúde. E a gente precisa trabalhar hoje da mesma forma como eu trabalhei como vereador. Como que eu trabalhei como vereador? Dando atenção à atenção primária. O que é atenção primária? São os postos de saúde, onde é a porta de entrada da população. Enquanto vereador, eu peguei o valor que eu tinha como emenda impositiva. Para quem não sabe, Divinópolis tem emenda impositiva. Dessa emenda impositiva, metade dela tem que ser destinada para a saúde. Alguns políticos aí pegavam essas emendas, mandam para ONGs, mandam para isso, para aquilo outro, para poder fazer politicagem. O que eu peguei? Eu peguei a minha emenda, o valor cheio dela, e dividi para postos de saúde, para reestruturar o atendimento, para poder dar para a população essa dignidade, esse melhor atendimento dentro da área de saúde. Isso eu fiz como vereador e estou fazendo agora como deputado. Só para ter noção, eu não tenho emenda ainda, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro para todo mundo aqui que o deputado de primeiro mandato, ele não tem emenda no primeiro ano que ele entra. Por quê? Porque a emenda ela é trabalhada através do orçamento do ano atual. Então, eu só tenho emenda para ajudar os municípios a partir do ano que vem. Mas, através de muita conversa, que é o que eu disse, representatividade, muita conversa com o governo do estado, nós já conseguimos só para Divinópolis, nesses 3 primeiros meses de mandato, 2 milhões de recursos para a saúde de Divinópolis, mais 1 milhão para Itaúna, mais de 500 mil para Itaúna, Pompéu e outras cidades mais que nós já conseguimos levar recursos do estado junto para eles. Então, qual que é a pegada para poder melhorar a saúde? É dar atenção aos postos de saúde. Aqui em Divinópolis, uma coisa que a gente tem discutido muito com o Gleison e com o Alan também, eles têm feito, é aumentar o horário de atendimento dos postos. Saí daqui como vereador, existiam 5 postos em Divinópolis, postos de saúde que atendiam até às 22 horas. Hoje nós já temos 8. É justamente para poder desafogar a UPA. Então, uma das nossas linhas de trabalho é dar estrutura para a atenção primária, para que assim possa desafogar a atenção secundária e logo mais a terciária, que é a alta complexidade. Esse mês agora, nós tivemos aquela tragédia em Blumenau, e muito tem se falado agora sobre a segurança nas escolas. Sim. Na Assembleia hoje,
o que está sendo feito, o que está sendo debatido para melhorar a segurança nas escolas? Bom, eu sou membro efetivo da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, até quero deixar aqui a minha admiração, meu respeito por todos os profissionais da segurança pública, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, todos eles têm meu respeito. Júlio, isso é muito preocupante. Desde quando aconteceu esse triste ocorrido em Blumenau, isso é de cortar o coração, porque eu estava vendo uma matéria onde foi que aquele maníaco, aquela escória, digamos assim, aquele homem que entrou ali, ele disse que ele não se arrependeu, que ele teria feito isso novamente. É de revoltar. Então eu, como membro da Comissão de Segurança Pública, já solicitei uma audiência pública na Assembleia para tratarmos de assunto mais do que urgente e importante, que é a segurança dentro das escolas. Eu já tenho percorrido alguns municípios aí. Semana passada eu estava em Capitólio, tá? Tratando sobre o tema segurança nas escolas, já comprometi com a Prefeitura de Capitólio de destinar recurso para poder melhorar a segurança nas escolas de Capitólio. Não só Capitólio, Divinópolis e toda a nossa região, e toda a nossa Minas Gerais. Então a gente já está trabalhando, pedimos essa audiência pública, esperamos que em breve nós possamos debater esse assunto lá na Assembleia. Essa segurança que vocês estão trabalhando, que você está apresentando, ela é para ter uma pessoa dentro da escola, em torno da escola, é um trabalho mais ostensivo da Polícia Militar, ou seria um pouco de cada coisa? Um pouco de cada coisa. A Polícia Militar, a gente sabe que eles são uns guerreiros aí, mas que infelizmente eles não têm efetivo suficiente para isso. Desde quando ocorreu esse caso em Blumenau, eu quero até mandar aqui os meus parabéns ao coronel, comandante Piassi, que é o comandante geral da Polícia Militar em Minas Gerais. Ele já começou e intensificou a operação Ronda na porta das escolas, na qual eu tive a oportunidade de participar do lançamento em todo o estado, aqui em Divinópolis, acompanhado pelo nosso comandante, o coronel Emerson, e aqui em Divinópolis nós acompanhamos isso, já está sendo feita essa ronda em todo o estado, mas só isso não adianta não, Júlio. Você me perguntou aqui. Nós queremos debater com o governo do estado, justamente colocar segurança dentro das escolas. Aqui em Divinópolis eu quero até parabenizar o prefeito Gleidson, porque ele já contratou em caráter de urgência uma empresa para poder ter um segurança dentro de cada escola municipal. E a gente espera cobrar do governo do estado também, para que isso possa chegar em todas as escolas estaduais o mais breve possível. E esse assunto também não é uma pauta que é só da política, só da polícia, né? É importante também, dentro de casa, os pais também entenderam o que os filhos estão levando para a escola, com certeza. o que está sendo ensinado também, porque faz a diferença, porque já teve casos que não veio só um agente externo, né? O próprio aluno levou para dentro da escola a violência. Sim, os pais precisam monitorar muito. Nas palestras que a gente tem falado aí, a gente tem muita palestra que chama Por que eles querem as crianças, que aborda o tema ideologia de gênero, e lá a gente chama atenção, digamos assim, de forma educada, para que os pais possam policiar aquilo que os filhos estão vendo. É dever também dos pais, mas existem medidas, Ju, que são a curto, médio e longo prazo. Essas medidas são mais a médio prazo, porque o pai precisa acompanhar o filho, às vezes o filho está precisando de um psicólogo, de um assistente social, entre outros mais. Mas a gente precisa trabalhar em curto, médio e longo prazo. E a curto prazo é trabalhar justamente nessa pegada de cobrar, tá, gente? Deixa eu deixar bem claro para todo mundo que, infelizmente, eu não sou executivo, eu não tenho a caneta na mão. A minha função como legislativo é cobrar do governo do estado que ele possa ser sensível ao momento que nós estamos vivendo e colocar a segurança dentro das escolas. O governador, ele sinalizou, né, que vai também fazer um empenho aí para estar melhorando essa questão aí da segurança nas escolas. Mas, assim, é um trabalho que vai ser de todo mundo, né? Tem que ser para todos, sim, por todos. Não dá para deixar só na mão de um segmento político. Não, foi aqui que você me perguntou no início aqui. Tem que ser uma somatória de esforço. Pais, Polícia Civil também para investigar, Polícia Militar, também escola e o governo chegando junto aí com a questão de segurança. Deputado, acerca da internet, como que você tem visto o uso da internet? Primeiro, politicamente, né, como está sendo o uso político dela, pelos políticos, como que está sendo o uso pela sociedade de uma forma geral, porque parece que vai ser colocado em pauta no Congresso, novamente a chamada lei da censura, que é para ter o controle da mídia, das redes sociais. Como que você vê isso?
Vejo de forma muito negativa. Por que você vai controlar a população, sendo que hoje nós vivemos um governo que não gosta de ser criticado? Quem não gosta de ser criticado não vem para a vida pública, não, fica em casa. Entendeu? Porque se você está na vida pública, você tem que estar sujeito a críticas. Isso faz com que nós possamos crescer cada vez mais politicamente. Eu sou completamente contra esse tipo de censura. Por quê? A rede social está aí para poder conectar as pessoas. Você me perguntou a respeito do aspecto político. Eu vejo de forma muito importante, sabe por quê? Desde quando nós entramos na política, nós adotamos a seguinte forma de trabalhar. O dinheiro do povo precisa ser bem empregado. Então nós, tanto eu, Eduardo, quanto o Gleitson, quanto o Cleitinho, durante todas as campanhas que nós concorremos, disputamos, nós não gastamos um centavo de dinheiro público. Nós não usamos o famoso fundão eleitoral que muitos usam e eu acho isso imoral, embora seja legal, mas é imoral. Por quê? Porque hoje quando você vai ali ver o quão grande é a carga tributária do país, quanto que as pessoas pagam imposto, isso é pesado. Então eu não posso pegar dinheiro de um contribuinte que paga imposto para poder fazer a campanha. Então a gente já sai em desvantagem quanto a isso, porque em contrapartida, alguns vão pegar milhões para colocar na sua campanha. A gente já sai um pouco atrás. Então a rede social para nós, a internet, é muito importante. Por quê? Porque ela faz com que nós alcancemos aquela pessoa que às vezes nós não íamos conseguir alcançar. E eu até agradeço aí todo o pessoal que está nos acompanhando, que nós, graças a Deus, nós mandamos material para muitas cidades de Minas. Faltaram apenas 20 cidades do estado para a gente ter voto em todas. Tivemos voto em 833 municípios. Então isso foi fruto da rede social. Quase na totalidade de municípios. Quase todos. Faltaram só 20. Então eu agradeço aí as pessoas que nos acompanham, porque isso também é muito importante, sabe por quê? Porque traz o eleitor para perto do político. Antigamente não tinha isso. Em tempos atrás, logo em 2002, aí, quando o Lula foi eleito, começou a campanha dele, começou o mandato dele em 2003, ele conseguia regular a mídia, ele conseguia manipular tudo. Agora não. O Lula tá vendo a dificuldade que ele tá tendo de governar. Por quê? Porque as pessoas têm acesso à rede social, têm acesso à informação, não são mais manipuladas. Então ele tá vendo essa dificuldade agora, quer regulamentar. Então você que não nos acompanha aí, acompanhe como vai ser a votação do seu deputado, porque uma das coisas que eu sempre vou pregar, além da pauta que você me perguntou aqui, defesa da família, defesa da vida, defesa do cristianismo, empreendedorismo, deixar as pessoas crescer, eu vou defender também a liberdade, sabe por quê? Porque nós somos livres, nós não temos que ser regulados, não. Então, se essas pessoas querem regular a mídia social, vá para um país socialista, nós somos um país democrático, vamos respeitar a democracia e a liberdade de expressão de todos. Falou do governo, como que você tem visto o início do governo Lula? Uma porcaria. Desculpa o jeito que eu vou falar, só faz cagada atrás de cagada. Não dá pra entender como que um cara daquele voltou no poder. É impressionante como o brasileiro não sabe escolher. Uma porcaria mesmo, um governo aí completamente desgovernado, certo? Não tem o respeito, não tem sequer um décimo do meu respeito. Então, um péssimo governo. No seu ponto de vista, então, o Lula não deveria estar lá? Ué, eu não votei, né? Eu não votei e não votaria nunca. Só que aí a gente tem que respeitar o resultado, né? Então eu não votei e nunca votaria. Acerca das urnas eletrônicas, o que você diz a respeito? A gente tem que respeitar o resultado da urna. A gente tem que respeitar o que foi dito ali. Você confia nas urnas? Ué, eu tenho que confiar nas urnas. Uma vez que eu também fui eleito pelas urnas. Isso é coerência, né? Com certeza, a gente tem que ter coerência. Tem que ser coerente. Porque também é outro debate também que já desgastou, né? Essa Sim. questão de urna também, e um fala que confia, outro fala que não confia, mas todos que foram eleitos têm que confiar, não pode ser contra, porque é como diz, né? O pau que bate em Chico, bate no Francisco. Então, se foi legal para um, vai ser legal pro outro também, né? Dentro desse ponto de vista. É porque essa eleição, ela foi atípica, né? Ela tomou umas proporções, assim, que inimaginárias. Muito se pensava acerca de que seria um resultado mais fácil, tranquilo, acabou que no final ficou acirrado, a diferença foi pequena. Foi uma eleição muito disputada. Quando o Bolsonaro esteve aqui em Divinópolis, vocês estiveram com ele, né? Nossa, tive o prazer de organizar o evento, de ajudar, né? Não foi só eu que organizei, foram várias pessoas. Foi uma data histórica, 23 de setembro de 2022 entrou para a história de Divinópolis. Eu estava lá no aeroporto, nós nos dividimos, o Cleitinho, o Gleitson foi receber o presente lá na pista do aeroporto, por onde ele desceu. Eu estava ali atrás organizando a motociata e uma senhora chegou para mim e falou assim, ela estava com uma motociclista toda entusiasmada, eu nem naquela correria, naquele calor todo, da emoção, acaba que eu não tive prazo, você tinha que dar atenção para muita gente, perguntar de onde ela era, falou assim, menino, eu nunca vi
um presidente da República trazer tanta gente para poder ver ele. A única vez que eu lembro uma manifestação tão calorosa, com um tamanho tão significativo de pessoas, foi quando eu tive no show do Beatles. Eu falei, nossa, realmente é uma coisa assim, extraordinária. Mas tava assim, cheio mesmo. Foi muita gente mesmo. Eu não estava em Divinópolis no dia. Nossa, para quem foi marcante. Foi muito legal. Você é bem alinhado, então, com as pautas do Bolsonaro. Sim. Porque também é família, todo o discurso dele também é alinhado com o seu. Você acredita que ele vai voltar daqui 4 anos para... Olha, o futuro pertence a Deus. Eu creio que o Bolsonaro, sem dúvida alguma, ele foi o presidente que mais mexeu na história do Brasil, digamos assim, nessa questão do patriotismo. Bolsonaro, eu tenho certeza que ele tem sim pretensões e nós tínhamos tudo, né, para que o Brasil pudesse dar aquela decolada. Júlio, para quem está nos acompanhando, eu nunca vi você falar que o Brasil teve deflação. Nunca. E olha que eu sou do ramo do comércio há muitos anos. Eu nunca vi falar que o Brasil estava com índice de economia iguais ou, dependendo do ramo, do setor, até melhor que os Estados Unidos. Então, por mais que o Bolsonaro tenha aquele jeito espontâneo de falar, às vezes fala de forma que não agrada a todos, mas ele realmente foi um presidente que fez a diferença. Que Deus saiba do futuro dele, se for da vontade de Deus, quem sabe ele possa vir, né? Mas eles vão fazer de tudo para poder colocar o Bolsonaro inelegível. Mas o Bolsonaro realmente foi um presidente que tem o meu respeito e terá o meu respeito. Se vier candidato, tem o meu apoio. Muito tem se falado também a respeito do Lula hoje na presidência. O Lula tem as pautas que ele não fala diretamente, mas indiretamente ele atende também às pautas da esquerda. Apesar que muitos falam que ele não é de esquerda, que ele é centro-esquerda, e aí tem essa discussão aí, mas enfim. O que o Lula hoje mais te desagrada como presidente? Em tudo. O Lula me desagrada em tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Muito claro. Nós sempre temos que defender que a máquina pública seja eficiente. Que a máquina pública, quando você fala de eficiência, você logo lembra de uma máquina pública que opere e que não seja uma máquina pública inchada. O que é uma máquina pública inchada? Uma máquina pública onde um cara que acabou de se tornar presidente coloca mais 13 ministérios. E quando a gente fala de ministério, a gente não fala só de 13 ministros. A gente fala daquela renca de empregados, de cabos de emprego, né, de cabides de emprego que eles vão colocar dentro dos ministérios. Então, isso é inchar a máquina pública. Aí, quando você incha a máquina pública, quem vai pagar isso, gente? Vocês acham que dinheiro cai do céu? Quem vai pagar isso é a população. Aí começa a querer taxar o Pix, começa a querer taxar a compra no exterior, começa a querer diminuir o prazo da carteira de motorista, foi coisa que o Bolsonaro fez, começa a inventar tudo para poder fazer com que você pague. Começa novamente aí a cobrar a gasolina mais cara, que o Bolsonaro tinha zerado o preço da gasolina, que foi um fenômeno que aconteceu no mundo todo por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. A gasolina nos Estados Unidos estava muito mais cara que no Brasil, quando ela chegou naquele topo. Então começa a inchar a máquina pública. E isso desagrada demais nós que defendemos o quê? O empreendedorismo. As pessoas precisam de empreender, crescer. Nós precisamos valorizar o empresário. Sabe por que a gente fala valorizar o empresário? Porque quando você valoriza o empresário, atrás dele tem vidas. Ele gera emprego, ele gera renda. As pessoas querem ter dignidade de poder trabalhar, ter o seu salário. Elas não querem viver de assistencialismo, não. Óbvio que tem que ter o assistencialismo, mas são em casos mais extremos. Mas quando você pergunta para a maioria da população, quer ter dignidade, poder trabalhar, poder empregar. E como que as pessoas vão empregar no Brasil, vai trabalhar, sendo que hoje o atual governo, ele deixa a máquina pesada, ele coloca esse peso, esse fardo todo nas costas de quem empreende. Então fica difícil. Esse aí é um dos vários pontos que me desagrada. O cara querer inchar a máquina pública e colocar a conta para você poder pagar. Em relação às condenações que ele teve, qual é o seu posicionamento, a sua observação? Na minha opinião, eu acho que o Lula nunca deveria estar solto. Mas, infelizmente, existem coisas no Brasil que são inexplicáveis, como a gente pode resumir claramente aqui, que é o poste mijando no cachorro. Então, um cara desse, ele foi agora recentemente aí, ó, ele foi criticado lá em Portugal.
Os deputados ali fizeram toda uma manobra para que ele não pudesse falar no parlamento, porque ainda saíram lá falando que o lugar de ladrão é na cadeia. Então, quer dizer, é umas coisas que não dá para entender. Então, para mim, na minha opinião, o Lula tinha que estar preso mesmo e nunca estar ocupando uma cadeira de um posto tão importante no Brasil. O Eduardo, quem tem acompanhado, né, sua trajetória política, igual você falou agora há pouco, que veio do comércio, que, né, sempre trabalhou desde de criança, como que tem sido para você, assim, do lado pessoal, emocional, ter vindo de uma origem assim trabalhadora, de mão de obra, né, um trabalho em família, e hoje poder estar discutindo rumos para a sociedade, para a sua cidade, para o seu estado? Pessoal, isso nunca subiu na minha cabeça e muito menos na cabeça dos meus irmãos. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui para poder servir. O político que tem consciência daquilo que a população projeta nele, ele tem que servir as pessoas. A gente sabe que os desafios são grandes e a cada dia que nós estamos aqui, o que nós mais pedimos, sabe? Todos os dias, quando a gente sai de casa, eu ajoelho, coloco a minha vida, a vida dos meus outros 2 irmãos e de toda a minha família nas mãos de Deus, para que Deus nos dê sabedoria, porque as nossas decisões, a decisão do político, influencia a vida das pessoas. Vocês viram isso durante a pandemia. Decisões que foram tomadas muito assim de forma precipitada, que impactaram a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas fecharam seus empreendimentos, não conseguiram mais voltar após a pandemia, então são decisões importantes. Então isso, o fato de estar na política, eu não sou deputado, o Gleice não é prefeito e o Cleitinho não é senador. Nós estamos. Eu estou como deputado, o Gleice está como prefeito e o Cleitinho está como senador. Isso é um momento passageiro. Tudo isso na vida vai passar. Mas enquanto nós estivermos ali, o que nós queremos é mostrar para vocês que tem sim forma, tem como fazer política dessa forma, servindo a população. E como que surgiu essa ideia, assim, como que deu esse start? Eu vou ser político, eu vou ser vereador, eu vou ser deputado. Boa, como que começou isso lá na sua família? Deixa eu falar para vocês. Eu já tinha filiação partidária muito antes do Cleitinho ser filiado a algum partido. Por quê? Porque eu a vida inteira eu mexi com comércio e eles, partido político, sempre quando chega a época de eleições municipais, eles querem alguma pessoa, algum comerciante, algum líder religioso, algum professor, algum médico, alguma pessoa de influência para poder compor a chapa ali, para poder ajudar com que aquela chapa, às vezes a pessoa não vai nem ser eleita, mas para que aquela chapa seja ali fortificada com os votos dela e consiga atender o quociente eleitoral e fazer alguns candidatos. A gente não tinha nenhuma pretensão, certo? Sempre filiado a partido, mas a gente nunca queria sair como candidato. Mas as coisas foram mudando durante o tempo, onde nós vimos uma certa indignação. O Cleitinho foi eleito em 2016, onde ninguém ninguém acreditava na eleição do Cleitinho. Ninguém acreditava, achava que o Cleitinho simplesmente ia entrar ali para poder compor uma chapa. Mas o Cleitinho entrou e, graças a Deus, durante os 2 anos que ele foi vereador, ele fez um trabalho muito brilhante para Divinópolis. Então o Cleitinho se sentiu indignado com a forma como as pessoas faziam política. E essa indignação que gera dentro das pessoas é que eu chamo você que está indignado a vir para a política também, a entrar para esse campo, fazer diferente. A minha indignação era justamente essa, Júlio. Eu não conseguia mais presenciar, ver essa carga tributária que eles impõem sobre as pessoas. Eu vou dizer para vocês aqui, qualquer projeto na Assembleia Legislativa que seja para poder aumentar imposto, para poder aumentar a salário de político, eu voto contra. Eu sou base do Zema, tá? Eu ando alinhado com o governo Zema, que é um bom governo. E semana passada foi pautado na Assembleia Legislativa um projeto para poder aumentar o salário do Zema. Eu votei contra. Cheguei pro secretário de governo e falei assim, você vai me desculpar, mas esse tipo de projeto eu não voto a favor. Sabe por quê? Porque nós somos contra todo e qualquer tipo de aumento para a classe política. A classe política precisa trabalhar e entregar mais resultado. Então essa indignação fez com que nós saíssemos da zona de conforto e fôssemos para a política para poder fazer diferença, para poder mostrar que dá sim. O Cleitinho hoje ele é senador e ele está dispensando as passagens aéreas que ele tem de avião, sabe como ele vai para Brasília de carro, e é assim que a gente vai mostrando que a gente consegue servir as pessoas sem onerar a máquina pública. Porque quanto menos pesada for a máquina pública, mais resultado ela entrega para a população.
Então tudo surgiu assim, dessa indignação. Dessa indignação, da forma como as pessoas faziam política. E às vezes você, falando para alguém que está indignado com a política, vem também. Porque essa indignação, ela nos impulsionou a entrar na política e assim, começar a fazer política de forma diferente. Então se você está indignado, vem para a política. Eu via também, além dessa questão dessas cargas tributárias altas, essas pautas, igual você me perguntou com isso, da ideologia de gênero avançando nas escolas, deles querendo tirar a inocência da criança. Aquilo me incomodava muito, sabe por quê? Porque na época, graças a Deus hoje, meus filhos já estão criados. Eu tenho um filho de 20 e um de 19 anos. Mas na época, quando eu via tudo aquilo, alguns 15 anos atrás, quando eles ainda eram crianças, eu via aquelas coisas começar a chegar de maneira muito subliminar, muito sutil, e aquilo me deixava indignado. Gente, peraí, eu preciso estar lá para poder defender as famílias. Eu preciso estar lá para poder defender as crianças. Então essa indignação nos trouxe para a política. Você ainda pretende disputar cargo do executivo? Olha, o futuro pertence a Deus, tá? Eu não posso dizer que nem que sim, nem que não. Eu só posso dizer o seguinte, que no momento a minha preocupação é atender a expectativa das pessoas que confiaram em mim o seu voto durante esses 4 anos como deputado estadual. Não só daqueles que confiaram, mas daqueles também que não confiaram. Porque hoje eu sou deputado daqueles que votaram e daqueles que não votaram em mim. Não, eu te perguntei porque a vida vai dando sequência. Sim, com certeza. Já que agora você entrou no jogo, você vai ter que continuar no jogo. Igual Sim. você falou, você foi chamado para jogar, agora tem que jogar. Tem que jogar. Enquanto tiver jogo, enquanto tiver tempo. E às vezes, como você começou vereador, deputado, aí daqui a pouco vai surgir novas propostas, oportunidades. Mas daí, como você disse, né? Vai no tempo certo, as coisas vão acontecer. Acho que é muito cedo para você pensar nisso. Eu acho que a gente tem que viver um dia de cada vez. Mas é aquilo que eu falei, Jô, a gente não pode descartar essa possibilidade. Porque como você disse, já que você está ali, você é o quê? O político é o quê? Um representante do povo. E você tem que atender os anseios da população. Desse jeito mesmo. Se a população te conclamar para poder disputar um cargo pro executivo, você tem que ir. Você tem que ir. Vai surgindo, né? As situações vão surgindo. Como que está hoje na Assembleia o governo do Estado? Tem mais apoio, tem menos apoio? Hoje o governo do Estado ele tem 2 blocos, que esses 2 blocos parlamentares compõem 53 deputados da base e um bloco de oposição que são 23, totalizando 76 deputados. Lembrando que a Assembleia Legislativa é composta por 77 deputados, onde o presidente não faz parte de nenhum bloco, ele só entra na questão de desempate. De votação. Então hoje o governo tem maioria na Assembleia. Tem maioria. A gente já começa a ver os resultados disso, que o governo Zema ele amadureceu muito em relação ao último mandato, onde eu não posso dizer porque eu não estava na Assembleia, mas o que eles dizem ali é que ele não tinha um relacionamento muito bom com a Assembleia e isso travou algumas pautas importantes do governo. Já no início desse mandato, o governo está preocupado com esse melhor relacionamento com a Assembleia e nós já vimos aí que projetos importantes já foram aprovados nos 3 primeiros meses de mandato. Você falou aqui que é alinhado, mas que também cobra. Cobra do governo. Em relação aos hospitais públicos que o governo precisa entregar, como que vai ser seu posicionamento? O mesmo posicionamento que o Cleitinho teve com o Zema. O Cleitinho cobrava do Zema todos os dias e semanalmente eu estou conversando com o Fábio, que é secretário de saúde, seja por ligação, seja por mensagem, porque você tocou num ponto importante aqui agora, quando você volta lá atrás, na primeira pergunta você falou, e a saúde? Além de dar atenção à saúde primária, que é um ponto muito importante, o problema de saúde em Divinópolis não é só da prefeitura, não. A gente tem que ser justo. O problema de saúde em Divinópolis também é do Estado. Sabe por quê? Porque hoje nós não conseguimos atender da forma como precisa ser atendido somente com uma UPA. Mas, infelizmente, a legislação não permite Divinópolis ter uma outra UPA. Isso aí, às vezes, a oposição não fala, sabe? Só chegando na porta da UPA, joga pra galera e tal e tal. Divinópolis não pode ter a segunda UPA. A nossa válvula de escape, porque a legislação só permite segunda UPA a partir de 300 mil habitantes. A partir de 300 mil? Isso, nós não temos 300 mil habitantes. Guarda Municipal também tem, não tem? Eu não sei, eu nunca pesquisei. A Guarda Municipal Armada parece que tem. Tem que ter um limite, sim, de população, mas Divinópolis está enquadrado tranquilo, não sei porque Nova Serrana é uma cidade menor e tem, entendeu? Então, só para quem não entende, só pode ter uma segunda UPA acima de 300 mil habitantes e uma das... Habitante, não é eleitor, não. Não, habitantes. Porque hoje Divinópolis tem em torno de 250 mil habitantes e 170 mil eleitores, mas é habitantes. Então, dentro do hospital regional tem uma mini UPA. Tá? Tem uma mini UPA que quando ele começar a funcionar, ela vai desafogar também essa questão. Então nós continuamos ali trabalhando, valendo, mais uma vez aqui, reforçando para a população, para as pessoas que estão nos acompanhando, que nós do Legislativo, nós não temos a caneta na mão.
Quem tem a caneta na mão é o executivo, é o governador. Então toda obra que vai sair depende dele, depende da assinatura dele. E isso nós estamos cobrando do governador, porque ele já esteve aqui no dia 10 de fevereiro em Divinópolis, foi dada a ordem de serviço, estão naquela fase agora de readequação do projeto, certo? Após a readequação do projeto, nós esperamos que muito em breve agora possa começar, e dessa vez agora começar para poder entregar. A gente não pode dar data, tá, gente? Porque o poder público, ele é muito complexo, porque ele depende de uma licitação, a empresa ganha licitação, depois a empresa que foi em segundo lugar vai lá e impugna aquela licitação e o negócio complica tudo. Então, nós não podemos dar data, mas o Fábio disse que está trabalhando, o Fábio, secretário de saúde, para que o hospital seja entregue para a população em janeiro de 2025. Ótimo. Você tem feito também vídeos, tem feito cobranças através de sua rede social em relação às estradas, a duplicação da 050. Como que está o andamento? Olha, a Nascentes das Gerais, ela está enrolando demais a população. Se eu não estiver enganado, eu acho que a rodovia foi privatizada, entregue a concessão para a Nascentes em 2008. 15 anos. 15 anos que a Nascentes das Gerais ganha dinheiro 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias ano. 365 dias por ano. É dia santo, é feriado, é final de semana, a Nascentes das Gerais está ganhando. E por que não investe? Por que não investe? Nós estamos cobrando. Uma vergonha, o trevo aqui, ó. Duplicou o trevo de Icaraí. Nós fomos lá, fizemos um vídeo cobrando o Joselito. Viu, Joselito? Não adianta depois você mandar nota de repúdio pra mim, mandar e-mail falando que você achou ruim de eu fazer o vídeo, que eu tô aqui pra representar o povo. Eu vou te cobrar, Joselito. É função sua. Sabe por quê? Não vem falar que vocês não têm dinheiro, não, que vocês têm. Então vocês precisam priorizar. Porque aquele trevo de Icaraí, ó, a ladainha que tá aqui, a pessoa que chega de Belo Horizonte, ela não consegue entrar no bairro de Niterói, não. Ela tem que ir lá na JK e voltar. Então agora eles começaram a mexer novamente, depois que nós cobramos. Então eu vou continuar cobrando deles cada dia, Júlio. Só para posicionar, quem é o Joselito? Joselito é o diretor-geral da Nascentes. Nascentes. Qual que é o trecho de concessão da Nascentes? O trecho de concessão da Nascentes é ali de Joatuba, né? Logo quando você sai da 050 e passa na porta da Ambev, até São Sebastião do Paraíso. Todo o trecho da 050. Até São Sebastião, até São Sebastião do Paraíso. Na divisa do estado com São Paulo. E se eu não tiver enganado, são 6 praças de pedágio nesse trecho todo. São 6. São 6, porque eu sei que tem uma. Eu sei que daqui até Passos são 4. Mas tem uma ali em Itaúna, 5. E depois São Sebastião do Paraíso tem 8. São 6 praças de pedágio. São 6. E quantos por cento tá duplicado? Você sabe? Não, por número eu não sei não. Você fala por trecho. Por trecho. O que tá duplicado aí é o trecho ali de Joatuba até Mateus Leme. Tem um trecho aí de mais ou menos, deve dar uns 8 quilômetros, e alguns trechos de anéis rodoviários, que é o trecho do anel rodoviário de Itaúna, um trecho pequeno de Formiga, um trecho pequeno do anel rodoviário. Eu acho que não deve dar assim, se der muito, se você for dar, não vai dar 30% não. Essa concessão, ela tem prazo? Tem, não sei te falar o prazo, mas tem prazo sim. E geralmente aí, esses contratos são longos, viu? Aí, não, acho que eu acredito que deve ser uns 25 anos. Eu ia falar de 30 anos para mais, mas é mais de 25 anos. De 25 a 30 anos é o mínimo. Aí quando terminar esse prazo, aí vai abrir novas licitações para ver se outros consórcios... Sim. É assim que funciona. Sim, ninguém quer nada. Gente, ninguém é contra a questão do pedágio, não. Não tô falando isso, não. Só que quando você coloca um pedágio, você tem que prestar um serviço de qualidade para a população. E vale lembrar que o pedágio da 050, ele é abusivo. 7,60, que eu sei que eu passo ali direto. Quando eu não tô por lá de Belo Horizonte, eu tô por lá de Capitólio, por lá de Formiga, é abusivo, sabe por quê? Você anda aí na 381, ela é quase toda duplicada. A 381 é quase que 50% em relação ao preço que é cobrado na 050. Nesse caso aqui, então, das estradas, e também você está atuante, então, com certeza, a cada dia, não só das Nascendas Gerais, do DR também, que é o órgão estadual que é responsável pelas rodovias estaduais, tá, gente? Vamos deixar aqui para o pessoal entender que às vezes as pessoas não têm essa clareza. Existem 2 tipos de rodovias. As MGs, que são sob concessão do DR, que é onde a gente tem acesso direto com o governo do estado, e as BRs, que são de responsabilidade do DENIT. Já as BRs são pautas federais, onde nós precisamos cobrar do DENIT e cobrar também dos nossos deputados federais, senadores, que é o caso do Cleitinho, para poder estar cobrando essas melhorias nas rodovias federais. É importante informar porque muita gente não sabe onde cobrar. Para dar um exemplo aqui, a rodovia que passa ali logo atrás do
do Parque de Exposição, que desce e liga a 050 lá no posto policial, é a BR-494. Ela é de concessão do DENIT, não é de concessão estadual. Então, tudo que precisa fazer naquela rodovia ali, precisa de autorização do DENIT. Nós estamos pedindo que o DENIT ao menos nos autorize fazer redutores de velocidades próximo ao Parque de Exposição. Por quê? Porque ali é caótico. Ali já morreram pessoas, ali é triste. E até hoje o DENIT não nos autorizou. Já tem muito tempo já que tem essa nós cobrança. estamos lutando isso aí, mandando essa reivindicação pro DENIT há muito tempo. Olha só para você ver a diferença do DENIT com a questão da burocracia com o DR. Já a rodovia que liga de Divinópolis a Caju é de concessão do DR. Na entrada do bairro Santa Lúcia, teve um acidente ali, o último acidente que eu me lembro ali, que houve um local onde uma caminhonete S10, parece que uma moto bateu na traseira dela e o motoqueiro teve parte da perna dilacerada. O Cleitinho, na época, era deputado estadual, ele pediu ao DR que fizesse a intervenção e logo imediatamente, não demorou no máximo uns 2 meses, foi um prazo muito curto, o DR colocou as placas de sinalização, os quebra-molas na entrada do bairro Santa Lúcia ali, para quem tá nos acompanhando aí, sabe dessa dificuldade que a gente tem junto lá ao trevo da 494, perto do Parque Exposição, que a gente tá cobrando do DENIT, há muito tempo e até agora sem resposta. É importante falar isso porque as pessoas às vezes acham que até é do prefeito. Não, não é não. Tem gente que acha que é... Embora esteja no entorno do município, passa dentro do perímetro urbano ali, mas não é da prefeitura, às vezes não é do estado. Sim. Então é importante tá falando sobre isso, até para levar esclarecimento, as pessoas entender como que funciona, como que são divididas as demandas, né, dentro do contexto. Saindo agora um pouco desse assunto da saúde, da educação, da segurança, eu não sei se foi semana passada ou semana atrasada, você estava também numa audiência pública lá acerca do Mineirão. Sim. Como que está a situação? O que pode ser feito ali? O que o Estado pode fazer? Isso impacta também na vida do mineiro? Tem imposto? Como que funciona isso? Vamos lá, deixa eu explicar para a população que está nos acompanhando aí, para as pessoas que não sabem. O Mineirão ele tem um contrato de concessão, que é a parceria público-privada. Ou seja, não foi na gestão do Zema, tá, gente? Foram em gestões anteriores. A Minas Arena é a empresa que tem essa concessão do Mineirão. Porém, quando você faz uma parceria público-privada, o interesse público tem que ser resguardado. O que é o interesse público? Embora a empresa vá utilizar daquele espaço, ela não pode privar o público de Minas Gerais de utilizar aquilo. Foi o que eu falei numa audiência pública lá na Assembleia Legislativa para o diretor do Minas Arena. O Mineirão não é do Minas Arena. O Mineirão é patrimônio do povo de Minas Gerais. E o que eles têm feito? Eles têm priorizado shows ao invés de jogos de futebol. Deixa eu deixar bem claro, não tenho nada contra os shows, não tenho nada contra quem promove evento, muito pelo contrário, sou solidário a vocês porque vocês foram a classe que mais sofreu durante a pandemia. Mas o interesse público precisa o quê? Ser resguardado. Precisa ter os shows? Precisa sim, não tem problema nenhum. Mas precisa também ter os jogos de futebol. Por quê? Porque o Mineirão ele é um estádio de futebol. Ele foi feito para jogar futebol. Foi o que eu falei com o Samuel. Então ele não foi feito só para show. Dentro do contrato, prevê que 66 partidas precisam ser acontecidas por ano. E esse ano apenas 2 foram realizadas. Ou seja, eles estão deixando de dar prioridade aos jogos. São 66 por ano? Por ano. E dando prioridade aos eventos. Por quê? Porque para eles os eventos têm sido mais lucrativos. Não são mais de uma por semana? Tem 52 semanas no ano? Tem que ser mais de um jogo por semana. Tem um período de férias também, que não tem jogo. Isso. Final de dezembro, janeiro. A média é essa. 66 jogos que está previsto no contrato que eles possam atender a população. E lembrando também que os shows também são de interesse público, né? Com certeza, gera emprego, gera renda, tem pessoas que vão estar ali vendendo, vai estar movimentando o comércio. Nada contra os shows, não, gente. Muito pelo contrário, precisa de acontecer sim. Acabei de falar aqui. Não fazer só para um lado e esquecer do outro. A gente tem que saber utilizar o contrato da forma correta. Por quê? Porque quando você deixa de atender uma parcela da população, que são os amantes do futebol, isso desagrada eles. E aí o Minas Arena está deixando de atender o interesse público que está previsto em contrato. O que é o interesse público? Resguardar que o Mineirão seja utilizado pelo público. Aí o pessoal fala assim, mas você está preocupado com o jogo de futebol? Tanta prioridade. Não, tá certo, gente. Tem muita prioridade. Mas deixa eu falar para você porque eu estou preocupado, que aí às vezes você não sabe. Sabe o que reza o contrato? Uma das cláusulas do contrato é que se
o Minas Arena, que é a empresa hoje que administra o Mineirão, não tiver o lucro alcançado, o Estado tem que pagar. Aí entra o seu dinheiro. Aí é por isso que eu estou fiscalizando, por isso que eu Foi estou feito cobrando. esse acordo? Sim, tem uma cláusula do contrato. Se der prejuízo, o Estado tem que ressarcir? Tem que ressarcir. Então é por isso que eu tô pegando o pé deles. Mas é sério isso? Sério? É sério. Eu tive lá no dia e o rapaz virou pra mim e falou, não, você não pode entrar aqui não. Eu falei, posso entrar sim, porque eu sou deputado estadual e uma das prerrogativas que o deputado estadual tem é fiscalizar. E aqui tem dinheiro público, então eu vou entrar para poder fiscalizar. Então é muito cômodo para eles deixar de investir em jogos, por quê? Porque tá fazendo show, tá dando mais dinheiro para eles, tá sendo mais rentável, e se não bater a meta, o Estado tem que pagar. Então você tem que cobrar isso da empresa. E você sabe se chegou a acontecer isso, de não ter tido o lucro, não ter alcançado o resultado? Não sei te falar quantos meses isso aconteceu, mas com certeza algum mês aconteceu. É mensal isso? É mensal. Se isso não bater a expectativa dentro do mês, o Estado tem que reembolsar. Não, achei que era anual. Não, é mensal. Não é cada um. Então é por isso que a gente está fiscalizando o Mineirão. Por isso que a gente está fiscalizando o Minas Arena. Por quê? Porque tem dinheiro seu lá. E quem paga tudo isso é você que está nos acompanhando. É cada um. Vou te contar. É difícil, né? Ah, não, cada coisa dessa... um contrato. Quem fez, ó, olha pra você ver. Quando eu faço, vocês têm que saber muito bem quem vocês vão escolher para poder estar na frente do governo. Foi o governo Pimentel? Governador na época que fez um contrato desse, cara, misericórdia. Ele não tem consciência com a população. Foi o Pimentel? Não, eu acho que foi o governo anterior ao Pimentel, porque foi na época da Copa, né? 2014. Eu não lembro quem tava no poder. Anastasia. Eu acho que era Anastasia, acho que era o PSDB. Não lembro se era o Aécio ou se era o Anastasia. Foi antes do Pimentel. Não, o Aécio, eu acho que ele foi pra... Ele era senador. É, então foi o Anastasia. Foi na época, foi no 2014. Foi logo quando o Ogol fez toda aquela obra ali de reforma pra Copa, foi feita a concessão pro Minas Arena. Bacana, esses caras fazem negócio bom, né, rapaz? Só faz negócio pensando neles. É impressionante. Isso aí é revoltante. Engraçado, cara. né? E a população, e aí falta remédio na farmacinha. Aí o pessoal tá entendendo o que eu tô fiscalizando. É aquilo que eu falei, Júlia. Falta polícia na rua, falta viatura. Por que a gente tem que cobrar? Vou dar um exemplo pra vocês. Ah, mas espera aí, gente. O poder público não tem dinheiro, não, tá quebrado. Mentira. É mentira. Sabe por quê? Eu só vou acreditar que a política não tem dinheiro, que o Estado tá quebrado no dia que o meu salário estiver atrasado. O dia que o salário do deputado. Isso, porque o salário do deputado cai em dia, o salário do senador cai em dia, o salário do presidente cai em dia, o salário do governador cai em dia, tá aí tudo em dia, do prefeito, do vereador. Então para com essa mentira. E outra coisa, tá? Que eu tô cobrando. Se tem dinheiro para poder colocar segurança no Senado, tem dinheiro para poder colocar segurança na Câmara Federal, todo o meu respeito às pessoas que trabalham ali, viu, gente? Tem dinheiro para poder colocar segurança na Assembleia, todo o meu respeito com a Polícia Legislativa. Quero perguntar para vocês, se tem dinheiro para pagar político, por que não tem dinheiro para poder pagar segurança para as crianças? Vou trabalhar sempre nessa linha, nessa cobrança. Não vem com essa conversa que não tem dinheiro, não, porque tem dinheiro, sim, precisa ser mais bem administrado. Só falta mesmo, às vezes, boa vontade. É lógico que tem jogo político, que tem interesses, né? Um tá sempre querendo atrapalhar o outro, porque é impressionante o jeito de fazer política também. Não visa o bem comum, né? Visa o bem próprio daquele grupo. Só. E aí, em detrimento de um interesse, vai ali e complica, deixa atrasado uma região, uma situação. Porque não, vamos travar agora, porque quando nós entrarmos, nós vamos fazer diferente. É impressionante o quanto que o ego político prejudica a população, o quanto que olhar, isso é maléfico, isso é olhar terrível. pro próprio umbigo, que é a grande maioria faz isso, mas não são todos, prejudica toda a população. O ego vai muito, muito além, né? E Sim. isso é terrível. E o Brasil, às vezes, atrasa muito. E assim, esse efeito é cascata, atrasa a União, atrasa o Estado, atrasa o município e atrasa todo mundo por causa disso. Porque sempre tem grupos que estão querendo sobrepor o seu interesse sobre o interesse da população, da maioria, do público. Sendo que o político tem que entender o interesse é da população. Vocês são os patrões, vocês que nos colocaram lá, vocês que têm que ser bem atendidos, o político tem que estar para servir o povo. Hoje, assim, quando você fala de tudo isso aí que você está falando, das suas cobranças, do seu efetivo trabalho, você tem sinalizado muito, assim, essa rigidez na cobrança, né? Sim. Você quer uma máquina pública que trabalhe com austeridade. A austeridade é uma máquina pública que trabalhe seca, enxuta.
se você hoje tivesse como fazer assim, num estalar de dedo, depender só de você, o que que você faria hoje, a sua primeira atitude como alguém que tivesse esse poder? Alguém que Esquece teria... o cargo, Isso. você fala assim, o que que você poderia, você só pode escolher uma coisa e com isso você vai resolver todo o problema de Minas Gerais, que é a sua área de atuação. Sim. Vamos falar do Brasil. Vai ser mais marco para pessoas Tá, poderem entender. o que que você faria hoje se você tivesse o poder de transformar algo? Reforma política. Reforma política. Para que tanta coisa para poder fazer com que a população pague? Hoje, você vê aí, Júlio, municípios com... Dá um exemplo. Menos de 2 mil habitantes, tem uma Câmara de Vereadores, tem um prefeito, tem uma prefeitura, e vivem só do fundo de participação dos municípios. A gente precisava... Ele não arrecada para pagar aquela despesa. Não. Foi uma das causas que o Bolsonaro abraçou, era unificar pequenos municípios em apenas um município. Isso ia favorecer muito a máquina pública, isso ia desinchar bastante. Eu estou falando em nível municipal. Vou falar de nível estadual também. Diminuir também a questão das regalias políticas. Vou falar agora a nível federal. Para que 513 deputados? Para que 83 senadores? Você coloque tantos prefeitos, vice-prefeitos. Então isso... São mais de 5.500 prefeitos. Sim, isso causa um impacto muito grande na máquina pública. Então foi o que você falou aqui. Ó, o que você poderia fazer? Reforma política. Como que seria essa reforma política? Cortando na carne. É cortar na carne mesmo, é pregar a austeridade, é enxugar a máquina pública e torná-la cada vez mais eficiente. Hoje, o Enéas já batia nessa tecla muito antes de tudo isso virar à tona. E algumas pessoas falavam que ele era louco, que a gente precisa as palavras do Quando o Enéas. Enéas surgiu, todo mundo falou, né? Ele virou até chacota. Sim. E hoje ele é referência. E Referência. toda hora Não, tem um meme dele, inteligentíssimo. tem um vídeo dele. Falou falando alguma verdades coisa. profundas. Ele se tornou um profeta, né? Porque Sim. o que ele falou aconteceu. E eu vou falar o que ele falou aqui agora, usando as palavras dele, abre aspas. Nós precisamos mexer na estrutura do poder. Mas mexer na estrutura do poder é como se você fosse mexer num vespeiro, numa caixa de marimbondos. É complicado, mas ainda precisa ter pessoas para chegar lá em cima e ter esse peito para poder fazer isso. Então, resumo, o que o Brasil precisa é de uma reforma política. Quanto menos político atuando, mais benéfico vai ser o país. Mas você vê isso com esperança? Precisa de ter alguém com peito. E se a gente calar, nunca vai ter esperança. Mas é o que Mas se a gente ficar calado... Mas do jeito que foi feito o sistema nosso político, né, os pilares do Estado Democrático de Direito, com os três poderes, um fiscaliza o outro. Sim, não tô falando a questão de acabar com o poder. Não, é isso. Não é isso, não. Eu tô falando o seguinte. Tô falando a questão de enxugar. O jeito que a quantidade que chegou, eu acho muito difícil. Mas não podemos perder a esperança. E quando surgem as pessoas que têm vocação política para fazer isso, que têm interesse, que têm vontade de fazer, aí o que acontece? Acaba sendo voto vencido, porque é a maioria. Mas aí, o que vai acontecer? Isso é um processo que não vai ser agora. Hoje vai ter 2, aí daqui a pouco vai ter 5, vai ter 10, aí as pessoas vão se levantar, aí vai debater mais o assunto, a rede social vai conectar as informações, as pessoas vão ficando mais esclarecidas, e aí vai chegar num ponto que nós vamos chegar nesse nível. Aí você há de convir vai entrar naquele ponto que eu te falei. Como você começou falando? Começa com 2, 5, 10, e a gente tem que começar a conclamar. Sabe por quê? O melhor de um líder, a maior virtude que um líder tem